Bom, para começar, não é que eu não me conformo, eu não me adequo, eu não consigo me adaptar a esse sistema. E eu tentei de todas as maneiras, assim, fui militar, fui bancário, estudei direito, mas não dá, não consigo, não tem explicação para isso. Eu fui procurar um sentido e a vida foi se fazendo por si, observando as coisas, aprendendo muito, entendendo por que a sociedade é tão injusta, como os nossos valores são plantados, como as pessoas vivem de forma infernal por acreditar nesses valores e estar sempre querendo, por exemplo, vencer na vida, projetando valores nas coisas, na superfície, esquecendo das coisas que a gente tem por dentro, do afeto, da integração, da solidariedade, da harmonia. Essas coisas que a gente não encontra na sociedade e que precisa encontrar. Eu tento fazer o que o Gandhi diz, ser a mudança que se quer no mundo. Eu acho o mundo muito pouco solidário, eu procuro ser um pouco mais. O mundo é muito competitivo, eu procuro não ser competitivo em nada. Não estou querendo vencer na vida, só que estou querendo viver em paz, o mais em paz possível. Primeiro eu fiquei sem nada mesmo, uma mochila nas costas e caminhando, dormindo em qualquer lugar. No estilo hippie antigo, na época ainda tinha hippies, né? Eu fui ser o que chamava na época micróbio. Não tinha nada. E tinha que pedir até o que comer. São experiências muito ricas, que a maioria das pessoas vê como depressivas ou humilhantes. A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender qual é a da humildade, ela confunde a humildade com a humilhação. A gente, quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada, a gente vive muito mais em paz, porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então isso deixa a gente em condição de estar sempre aprendendo. Até com insulto a gente aprende, mas as pessoas preferem se aborrecer. Você com humildade você se aborrece muito menos. Você entende o porquê da agressão, você não se sente diminuído com ela. Você vê uma pessoa descontrolada, você não vai se descontrolar junto. O trabalho me levou a dialogar muito com as pessoas. Vendendo artesanato, eu comecei a escrever o que eu pensava, fazer brochinhos gravados em relevo no metal, sabe? E isso me levou a muita ideia, muita gente que pensa, muito debate, muita conversa, sabe? E eu acostumei a trabalhar sempre falando com as pessoas. A minha arte é uma necessidade que eu tenho. Na verdade, ela é um veículo, não é o foco. Para mim, não é a arte pela arte. A arte é um veículo que eu uso para dizer o que eu penso. Numa sociedade, numa estrutura social que me maltrata o sentimento. Sabe? Eu sinto essas pessoas abandonadas, eu sinto as injustiças, eu sinto a opulência e o luxo. Não focalizo assim nas pessoas, não, mas eu vejo que a estrutura, o sistema social é podre, dominado por pouca gente que não está nem aí com o sofrimento da maioria. Não é possível acreditar que a miséria é necessária. É impossível de acabar com a miséria. É mentira, tem dinheiro, tem conhecimento para isso. Não tem a permissão para isso. A miséria serve para submeter o trabalhador por chantagem. Por medo de ficar na miséria, ele aceita trabalhos mal pagos, condições horríveis de trabalho. A formação de privilégios necessita da destruição de direitos. Os direitos da maioria são simplesmente roubados. O Estado não cumpre sua Constituição, porque esse punhado precisa ter privilégios demais. É preciso roubar os direitos. Por que a educação é uma porcaria? É inegável que a educação é uma porcaria. A pessoa termina o ensino médio e não consegue ler um texto. Às vezes termina o ensino superior e não consegue ler um texto. Então existe uma ignorância plantada. É necessária, é criada para as pessoas não se darem conta do que acontece. Porque o que acontece é muito óbvio, basta refletir um pouquinho. A gente é levado a acreditar em mentiras. As correntes da escravidão contemporânea são fabricadas com mentiras. E o que dá força para essas correntes prenderem a gente é a gente acreditar nelas. Você querer vencer na vida, querer competir, mercado de trabalho é mentira, não é mercado de trabalho. Foi feito assim para apavorar as pessoas. Antigamente o cara ia terminando o curso dele para começar a trabalhar, ele estava ansioso para trabalhar. Agora ele está com medo, porque ele vai entrar numa arena onde todo mundo é inimigo de todo mundo. A vida foi feita um inferno para fazer um paraíso artificial dessas pessoas, um punhado que anda de helicóptero por aí, que a mídia mostra como deuses. E que hipnotiza as pessoas para ficarem de quatro na presença dessas pessoas. Eu fico indignado aí. A visão que se tem dessas pessoas, cara, é uma visão bem estereotipada. O que eu fui descobrindo é que são pessoas, não são lixo, como a gente vê. Que tem sentimentos, personalidades, tem pessoas interessantíssimas, tem pessoas agressivas, tem pessoas que piram. Miséria pira, né, cara? É muito sofrimento o tempo todo. Tem uns que piram, cara. Começa a falar sozinho. Tem outros inteligentíssimos, tem outros que têm uma esperteza inata, tem os que fazem sua roda, tem os bois que não têm expressão nenhuma, que se sentem mesmo um lixo, tem os revoltados que guardam a revolta que pode explodir a qualquer momento, tem os que deterioram o caráter, são capazes de qualquer coisa.
Tem de tudo, cara. É gente, é ser humano. O que eu aprendi foi que tudo é gente, que ninguém é superior a ninguém. Superior são as condições, cara. Internamente todo mundo é gente, tem sentimento. Eu vi um mendigo morrendo, cara, numa casa abandonada lá no Ceará. E os amigos em volta. E o cara tava sorrindo e o cachorro dele tava na cama com ele, na cama em cima de um papelão. E lambendo a cara dele. E ele tava sorrindo, sabe? E eu li um pedacinho de um livro que é feito em cima de entrevistas de enfermeiras que trabalham com pacientes em estado terminal, de clínicas particulares, né, para pessoas bem abonadas, e viram morrer pessoas dizendo que o desejo mais forte dessas pessoas seria ter o afeto da família, ter vivido mais afetivamente, de ser mais carinhoso, de dizer que ama, de se sentir amado, sabe? Nesse momento aparece o valor da vida, né? E a pessoa se sente desperdiçada. Ou seja, nas condições de miséria eu encontrei uma humanidade muito mais bonita do que nas condições de opulência. Na opulência você necessariamente precisa esquecer que existe gente sofrendo, sabe? E esse esquecimento a mim não interessa, eu não quero condenar essas pessoas, mas eu acho que ele dá resultado, ele tem consequências na vida dessas pessoas, na sensibilidade dessas pessoas, no ser dessas pessoas. Interfere na qualidade de vida, na qualidade de pessoa, sabe? Por isso eu vi qualidade muito maior lá embaixo. O que é solidariedade? Solidariedade, acho que é sentir o sentimento do outro. É claro que é muito mais fácil você sentir o sentimento do outro quando você passou pela mesma situação. Mas é lindo quando você consegue sentir o sentimento do outro sem ter passado pela situação. Só porque você está vendo nele o sofrimento. As pessoas que mais facilmente, que não me negavam comida, eram que tinha passado fome. Era difícil negar. Para uma pessoa dessa negar, ela tem que ser muito agressiva. Ela vai negar os gritos. Porque ela vai estar brigando com ela mesma. Você vê que Brizola investia pesado na educação de base e ele era massacrado pelos meios de comunicação, odiado pelas elites, difamado de todas as maneiras. Por quê? Porque educar de verdade é proibido. Instruir a população não pode. O trabalho mais importante, mais necessário, é exatamente o trabalho de baixa qualificação, o trabalho braçal. É o que faz tudo, é o que carrega o mundo nas costas. Então precisa de uma massa de gente desqualificada para ser explorada. São os exploráveis. Eu não percebi. Os escravizáveis. Se inocula neles também um sentimento de inferioridade, de impotência, de desmerecimento. Fazem eles se sentirem os mais fracos da sociedade. E, no entanto, a gente observando, a gente vê que eles são, na verdade, os mais fortes. São os que tratam com mais dificuldades, são os que superam mais dificuldades. Vivem em situação que qualquer milionário que fica pobre se mata para não encarar. Medo de cair de patamar. É um medo que controla essa gente. Essa gente vive aprisionada, vive prisioneiro das grades, com medo. Dentro dos condomínios, dos clubes, dos shoppings, dos escritórios, lugares fechados com segurança armada, pobres armados para defender eles, dos outros pobres. Não é absurdo, é a natureza da sociedade. É preciso enxergar a sociedade como ela é. Isso que a gente precisa. Eu acho que a gente está no tempo do esclarecimento, do clareamento, enxergar a sociedade como ela é, como ela sempre foi. Eu vejo as pessoas começarem a enxergar esses mecanismos de controle muito mais profundos do que elas imaginavam e pensam que a coisa está deteriorando, está indo de mal a pior. Mas não, é a visão delas que está ampliando. Elas estão vendo o que elas não estavam vendo antes. Só que isso leva ao descrédito das instituições. E ela é apegadíssima das instituições, ela é dependente das instituições, ela se baseia nas instituições, ela tem medo de ser mal vista nas instituições. De repente ela olha e vê que é tudo falcatrua, que tem um mecanismo controlando tudo, que é tudo carta marcada. Professores são uns que sofrem pra caramba. Os vocacionados, que aí eles são vistos como polêmicos, radicais, problemáticos, porque eles querem dar aula de verdade. E o sistema não está aí para dar aula de verdade. O sistema público de ensino está aí para criar ignorância, incapacidade de compreensão, ausência de senso crítico. Exatamente para que não se perceba como a sociedade funciona. Eles são meticulosamente mantidos na ignorância porque são os mais fortes da sociedade. Os dominantes sabem disso. E precisam desesperadamente manter eles na inconsciência da sua força. Na inconsciência da dependência total da sociedade dessa mão de obra. Todos os dias,
das periferias vai para o centro uma massa de gente apinhada em transportes públicos torturantes para fazer a cidade funcionar. Se não houver esse movimento, a cidade não funciona. Fica tudo vazio, tudo fechado. Não tem entrega, não tem máquina funcionando, não tem nada. A sociedade depende inteiramente dessas pessoas e por isso mantém elas na ignorância, no sentimento de impotência, de inferioridade. Isso é desumano. Eu me recuso a adotar os valores de uma sociedade que age assim, que rouba dos pobres para dar para os ricos, rouba direitos para ganhar privilégios. Uma pirâmide mesmo, que vai diminuindo o número das pessoas. Eu não posso mudar isso, entendeu? Mas eu posso tirar isso de dentro de mim e viver de outra maneira, com outros valores, com outros objetivos, me comportando consequentemente, muito diferente do convencional. E procurando ver as coisas com clareza, como é que funciona. Eu sei que é mutação. Esse é o estágio que está, não vai ficar sempre assim, não. Agora eu não posso ter a pretensão de causar mudanças perceptíveis no coletivo. Mudanças perceptíveis eu posso fazer na minha área, na minha pessoa, na minha vida. Não dá nem para torcer para futebol mais. Porque os ídolos, eles só são ídolos e ganham aquele dinheiro todo porque eles estão portando uma porrada de marca milionária ali, que para mim são marcas do inimigo da humanidade. Que se fazem de amigos por uma publicidade massacrante, caríssima. Se fazem admiráveis, desejo de consumo, marca de valor pessoal, de inteligência, de consideração social, tem que ter. É lavagem cerebral. Sem indução, condução. A publicidade é mestra nisso.